Boa noite a todos, a paz do Senhor. A gente está vindo do final de semana de muita alegria. A vibração das mulheres não é por causa de mim, não, é por causa do que vivemos. Porque o Senhor nos visitou e tinha um rio fluindo lá, correndo lindamente. Uma presença de Deus tão grande, mas tão grande, que causa uma emoção gigantesca na gente. Havia uma liberdade do Espírito Santo. E eu sei que Deus levantou essas mulheres nesse final de semana de uma maneira espetacular. E a minha oração é que Deus levante entre nós, nesta igreja, uma geração de mulheres plenas, uma geração de mulheres inteiras e ousadas no Espírito Santo de Deus, para viver o seu chamado de ser mulher. Simplesmente ser mulher, cheias do Espírito Santo, vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, essa noite quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E a minha oração é que Deus, o Espírito Santo, ministre a ti. E que tu entenda que Deus, quando nos dá uma palavra, ela vai se cumprir. Porque a parte dele, o Senhor faz. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor nos diz. E isso abre caminho, abre porta para a ação de Deus. Amém? Quando nós conhecemos Jesus, nós somos confrontados, nós somos encontrados pela palavra de Deus. Alguém nos fala de Jesus. E é algo muitas vezes muito simples, mas muda a vida da gente. A gente crê naquilo que nos é dito e reconhecemos que Jesus é o Salvador e que nós somos pecadores. Abrimos o nosso coração e dizemos: Jesus, eu quero te aceitar. E começa toda uma mudança de vida. Começa uma mudança de vida, porque aonde entra o Espírito de Deus, quando nós dizemos sim para essa ação, nós só precisamos dizer sim, Jesus, eu te recebo, eu reconheço que eu sou o pecador, e o Senhor vem, o Espírito Santo vem morar dentro da gente. E o Espírito Santo de Deus é poderoso, é uma vida, não tem como você esconder isso. Ele entra dentro do nosso coração. E vocês que são novos convertidos, estão caminhando há pouco tempo com o Senhor, tem essa mudança, essa experiência muito recente ainda, vocês vão dizer, podem concordar comigo, essa vida de Jesus que vem para dentro da gente, ele começa a nos apontar o sim e o não, o sim e o não. Ninguém precisa dizer para a gente: não faça mais aquilo, não ande dessa maneira, não vá naquele lugar. Dentro de nós, a vida de Jesus dentro de nós começa a nos direcionar para viver de acordo com o padrão divino. É uma mudança, ela é total. E sabe a segunda música que o pessoal cantou aqui, que eu não conhecia, e que falava: eu deixei os meus pais, eu deixei minha casa, e para onde eu irei, Senhor? Eu não tenho mais para onde voltar. Por incrível que pareça, quando o Senhor Jesus vem morar na nossa vida, não há mais como voltar para trás. É para frente. E muitas vezes há rompimentos muito definitivos que a gente precisa fazer. Mas o Deus que nos chama, Ele nos garante ser companhia até o momento final. Você não vai mais andar sozinho, você vai andar na melhor companhia, com o melhor Senhor, com o melhor amigo, com o melhor pai, com o melhor marido, com o melhor amigo que você possa desejar. Jesus é tudo isso e muito mais, porque não tem palavras para descrever a vida de Deus na vida da gente. Amém? E eu acho que esse final de semana as mulheres alinharam-se um pouco mais, né, com o pensamento de Deus, com a vontade de Deus para a vida de cada uma. Gente, foi muito lindo, é muito lindo ver o Espírito Santo de Deus trabalhando. Mas a gente declara o nosso amor por Deus, né, e a gente normalmente quer fazer coisas para Ele, a gente fica movido, a gente quer ajudar, a gente quer servir, a gente quer contribuir e compartilhar da vida que está dentro da gente, né? Mas assim, o tempo vai passando e o Senhor começa a nos confrontar. E muitas vezes Deus vem com uma palavra para a minha vida pessoal. Como nós reagimos? Porque muitas vezes a palavra que Deus traz para nós não é a que nós gostaríamos de ouvir.
mas é a que Ele tem para nós, para que a gente possa viver o propósito que Ele estabeleceu para que a gente vivesse desde antes da fundação do mundo. E tem uma história na Bíblia que vocês conhecem muito bem, e eu gostaria de ler ela e basear o que eu vou falar nessa palavra que está no livro de Lucas, capítulo 1, é a historinha do Natal. A gente só normalmente fala sobre isso na semana do Natal, né? Mas eu vou ler com vocês a palavra de Deus para a vida de Maria. Está lá, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vamos ler alguns versículos, tá bom? Aqui. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. E a Maria perguntou ao anjo: Como isso vai acontecer se eu sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo e Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, ela terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria: Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. E naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação da Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz ela exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu naquilo que o Senhor lhe prometeu. Até aqui. Essa é a palavra que grita no meu coração essa noite. Feliz é aquela que creu naquilo que o Senhor lhe prometeu. Eu quero pensar um pouquinho com vocês nessa história, que a gente acha tão linda, a gente romantiza tanto, Natal, presépio, Jesus, né? A gente não pensa nessa história com o realismo que ela tem. Agora pensem vocês, Maria era uma jovem, uma menina. Quando eu pensei nessa palavra, eu pensei numa menina que eu pudesse mostrar para vocês, mais ou menos na mesma idade. Eu lembrei da filha de vocês, eu lembrei da Amanda. Eu pensei, se a Amanda aparecesse em casa e dissesse para o pai: o anjo me visitou, e eu vou gerar um filho, e ele é o Filho de Deus. Como os pais de Maria reagiram? A gente não pensa nisso. A gente só pensa em Jesus nascendo. Mas esta menina, quando viu o anjo na frente dela, falando com ela, ela creu no que o anjo disse. Gente, isso para mim é tão grande. Porque crer em algo que a gente consegue mensurar é um pouco mais fácil. Mas como crer? Eu, jovem, nem marido tinha. Era virgem. De que jeito que eu vou ter filho? Ela disse. E o anjo disse: o Espírito Santo virá sobre você.
O poder do Altíssimo vai te encher. E você conceberá. E no momento que ela diz, faça-se em mim a tua vontade, ali começa um processo de ação de Deus. Quando Deus nos dá uma palavra, é necessário um posicionamento nosso, em crer ou não crer naquilo que o Senhor nos diz. Mas no momento em que nós cremos, nós abrimos a porta para que Deus nos avalize no nosso sim diante do céu. No momento em que nós dissemos sim, Senhor, o Espírito Santo começa a mexer com as coisas necessárias para que aconteça a promessa que Deus nos fez, para que se cumpra a palavra que Deus te deu. E no momento que isso acontece, eu creio que para ela, a alegria do Senhor encheu ela, porque ser fertilizada, né, pelo Espírito de Deus, certamente não é uma coisa natural. Certamente o coração dela estava cheio de alegria, mesmo que naturalmente com medo, porque ela não sabia o que ia acontecer. Mas no momento em que ela diz sim aqui, o Espírito Santo do Senhor começa a trabalhar no coração de José, o noivo que não tinha nada a ver com aquela gravidez. Mas o anjo diz para ele, a Maria, ele sonha, né? E o anjo fala com ele, a Maria vai estar grávida. Ele tinha pensado, depois de saberem, romper o compromisso, a Bíblia diz. Mas o anjo diz para ele, não temer, que tudo estava de acordo com a vontade de Deus. E, gente, olha como é tremendo, nenhum homem assume um filho assim. Vocês, homens, podem falar disso melhor do que eu. A gente sempre celebra muito um homem que assume um filho que não é seu, porque é muito nobre, é muito grande isso. É muito louvável isso. E José entra para dentro de uma situação que também não é anormal. É totalmente anormal. Mas a atitude dos dois, em dizer sim a essa mudança tão... Gente, eu não tenho uma palavra para expressar isso, que diga do quanto isso era complicado. A ação deles em aceitar resultou que o Espírito Santo de Deus começou a se mover. Na mesma hora o coraçãozinho dela, eu acho tão interessante, porque quando o anjo fala com ela, ele conta para ela, olha só, a tua prima Isabel, ela também está grávida já de 6 meses. E quando eu estava pensando nessa palavra, eu pensei, como Deus é. Ele já tinha dado a ela a promessa, mas parecia que Deus queria animar ela e dizer, olha, eu posso fazer muito mais do que tu pensa. A tua prima é estéril e velha. Uma mulher estéril jovem não dá à luz. Uma mulher estéril e velha, muito menos. Não ovula mais, não tem mais fertilidade, passou o tempo de ter filhos. Mas Deus dá filho a Isabel também, e diz isso para Maria. E Maria corre lá. E vai lá, e quando chega, ela é recebida por Isabel com muita alegria e expectativa. E Isabel diz, quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Havia um testemunho do Espírito no coração de Isabel, de quem era o que carregava Maria. Entende? O bebê de Maria testificava no Espírito de Isabel. Havia a vida de Deus dentro daquela casa. Eu acho que foi um encontro tremendo da presença de Deus. As duas extasiadas, uma tendo um filho gerado pelo Espírito, a outra tendo um filho que Deus tinha prometido, num tempo que não mais era possível. E por isso ainda ela ouve, porque não há impossíveis para Deus. Sabe, queridos, Deus muitas vezes nos dá a palavra. Deus nos dá a palavra, e nós temerosamente ouvimos, e às vezes temos vergonha até de contar aos outros, porque a gente pensa, e se eu contar e não acontecer? E se eu falar e não se cumprir? Sabe, a palavra de Deus lá no livro de Hebreus, onde tem aquela galeria dos heróis da fé, ele menciona aqueles homens que morreram sem ver o cumprimento das promessas. E tem uma frasezinha naquele contexto, todo aquele texto que diz assim, eles morreram sem ver cumprido, né, crendo que Deus estava preparando para eles uma outra pátria. Mas no meio daquilo tudo tem uma citação que diz assim, ó, e Deus não se envergonha de ser chamado
o Deus deles. Eu acho isso de um peso tão grande, porque quando nós honramos a Deus com a nossa fé, confiando de que o que Ele nos revelou, de que o que Ele nos disse é verdadeiro, e que nós queremos viver isso, Deus honra a nossa fé. Nós honramos a Deus com a nossa confiança, mas Deus honra a nossa fé, e o Espírito Santo começa a mover para fazer acontecer o que Ele nos prometeu. Eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei. Eu não sei o que o Espírito Santo do Senhor colocou no teu coração, mas uma coisa eu sei: se Ele colocou, Ele está pronto para cumprir. Ele não mente, Ele não muda de ideia, Ele não se arrepende, Ele está pronto para cumprir. De quem depende que aconteça? De nós. O primeiro passo é meu, de crer. O segundo é ir vivendo a minha vida naturalmente, mas crendo na promessa de Deus e fazendo tudo que me vem à mão para que ela se cumpra. Eu não preciso acelerar os processos, eu não preciso adiantar o tempo, mas eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. Não há milagre sem obediência. Não há milagre sem obediência. Não existe, não há milagre sem obediência, irmãos. Passa por isso, passa por isso. E eu gostaria de dizer para vocês que Deus ama fazer coisas impossíveis. Deus ama fazer coisas impossíveis. Deus, Ele parece que gosta da superação. Eu sempre penso que viver com Jesus é uma vida de altas aventuras, quando a gente resolve crer. Porque Deus te leva por caminhos que tu não imaginou andar. E os caminhos dele são cheios de surpresas. Mas ele vai te fortalecendo, vai criando em você um espírito fortificado na palavra dele, nas promessas dele. E quando você vê, você se transforma. Quando você olha para trás e olha hoje, você não se reconhece mais. Houve uma mudança tão grande. E você olha para aquela mulher lá atrás. Gente, quando estava sentada aqui, que eles estavam cantando, tu és digno de tudo. Eu disse: Jesus, tu és digno de tudo. Porque eu preciso levantar para compartilhar a palavra. Eu disse: quem sou eu? De onde tu me buscou? Para onde tu me levou? O que tu me ensinou? Só o Senhor faz essas coisas. Só o Senhor faz essas coisas. Quando nós olhamos para trás, nós vemos a mão de Deus operando em nós. Creia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. Mara, eu creio, mas Ele não faz. Sim, Ele faz. Há um tempo para tudo se cumprir. Há um tempo, cada propósito tem um tempo estabelecido. E não é você que sabe Ele, é o Senhor. E enquanto o tempo não chega, você tem que permanecer crendo. Você tem que permanecer fiel. Quando Maria soube que ia ganhar o bebê, ela passou 9 meses de gestação. Não foi da noite para o dia. E ela não foi para a melhor maternidade. Ela teve que fugir num burrinho, com o marido. Não tinha glamour, gente. Não tinha hotel 5 estrelas, não tinha lençóis de fios egípcios. Tinha uma manjedoura, tinha vaca, tinha ovelha, tinha mau cheiro, tinha palha. E Jesus nasceu ali. Não dá para crer que uma palavra tão poderosa, de uma ação tão espetacular, inicie de uma maneira tão simples. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus vem com um anjo. Um anjo não é qualquer coisa, gente. É um ser gigante, grandão, forte, espetacular. Anjos são assim. Anjos não são como homens comuns. Não são. Se eles são comuns, eles vêm cheios da presença de Deus. E a presença de Deus nunca é comum. A glória que vem junto transforma eles, não são mais comuns. E quando ela vai no dia seguinte, depois, né, a Bíblia diz que ela fica 3 meses com Isabel, ela volta, ela inicia o seu processo de ser mãe, tudo era normal. Ela teve que deixar para trás a casa de família dela, ela teve que deixar tudo. Mas ela escutou, bem-aventurada é aquela, feliz é aquela que creu naquilo que o Senhor lhe prometeu. Essa mulher viveu para trazer Jesus, o rei que nós adoramos, o Senhor a quem nós servimos, passou por uma mulher comum, de uma maneira inusitada, jamais pensada, mas ela disse sim e o milagre se fez. E gente, tem um outro homem da Bíblia que eu gostaria de pensar com você só um pouquinho, que é Abraão. Quando Deus chama Abraão,
no livro de Gênesis, no capítulo 12. E o Senhor diz para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu farei de ti uma grande nação. A Bíblia diz que ele junta o que tinha, né? A mulher, os bens, os servos, e ele vai. Quantos anos se passam? Deus fala uma vez, dá uma promessa. Deus fala uma segunda vez, uma terceira. Ele diz: mas quando, Senhor, isso vai acontecer? Eu já estou velho, eu não tenho filhos. Como de mim vai vir uma grande nação? E Deus fala com ele. E a Bíblia diz que ele crê. E está em vários outros livros da Bíblia, Romanos, tem várias citações, mencionam esse texto. Isso lhe foi imputado por justiça. Creu Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça. E Deus só precisou da obediência dele e da fé dele para começar a mover tudo em volta e dar a ele o filho. E hoje nós somos, né, por fé, filhos de Abraão. A Bíblia diz, Deus disse a ele: você não vai conseguir contar a sua descendência. Olha as estrelas do céu, né? Olha a areia. Você não vai conseguir. Gente, quando Deus trabalha conosco e nos dá uma promessa, nós precisamos, para ela se cumprir, precisamos crer. O próximo passo é andar. Crer, andar. E deixar o Senhor começar a mover o nosso entorno. Isso às vezes é custoso, gente. Muitas vezes, muitas coisas que nós cremos, que nós amamos, o Senhor nos tira. O Senhor nos tira. Porque para cumprir o que Ele quer, nós precisamos abrir mão da nossa vontade. A vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Sabe que eu li uma citação que eu achei muito interessante. Um livro que eu estou lendo, e aquele escritor diz que muitas vezes nós ficamos com um microscópio, querendo enxergar nossa vida, o caminho que Deus tem traçado para nós. Estamos lá, querendo ver. E Deus tem um estetoscópio, que é gigante, que vê toda a galáxia, muito maior que o da NASA, muito maior, o mais potente, porque ele tem a sapiência total, ele sabe tudo. Ele sabe aonde você vai chegar. E você fica aqui olhando aqui, e ele de cima está vendo onde ele pode te levar, pela fé. E você fica sapateando e dizendo: ai Deus, mas acho que eu não vou, porque eu não estou afim de abrir mão disso. Ai Deus, eu não vou deixar isso para trás. Eu não abro mão desse trabalho, eu não abro mão desse relacionamento, eu não abro mão disso que eu penso. E você vai ficar sapateando. Mas quando você abre o coração e crê e renuncia, Deus vai te dar muito mais do que tu está esperando. É maior do que você espera. E sabe, hoje quando eu estava pensando sobre isso, eu pensei em nós como igreja e nas promessas que Deus tem para nós, que são tão grandes. Eu vivo aqui nessa cidade agora há 22, 23 anos já. E quando eu vim morar aqui, essa igreja não estava pronta assim, estava em processo de construção. E o pastor Olavo, quando ele pregava, todas as vezes, raras exceções, mas ele sempre dizia: Deus me mandou construir uma igreja do tamanho do Piccadilly. E Deus me mandou construir uma igreja do tamanho do Piccadilly. E um dia eu disse: Deus, eu estou cansado de ouvir ele falar isso. Eu já estou enjoada desse negócio. Por que ele fica repetindo? A gente já sabe disso. Mas ele continuou falando. E daí a gente aumentou um pedaço, outro pedaço, inaugurou, eu lembro do culto, de inauguração, da alegria, da festividade. E naquela domingo de noite aqui, depois de todo aquele culto cheio, domingo à noite éramos nós de novo. E eu estava sentada aqui e dentro de mim veio um pensamento: nós vamos construir outra igreja e não vai demorar. Ah não, Deus, eu disse tudo de novo não. Eu não lembro se passou 4 meses quando o pastor disse: nós vamos comprar um novo terreno e nós vamos construir uma nova igreja. E quando eu ouvi isso, eu disse: Deus, eu não entendo o teu caminho. Eu não entendo. Por que nós precisamos de mais uma igreja? Por que nós precisamos de mais uma igreja? E agora, não sei se vocês notam, mas esse templo novo, o pastor não ficou repetindo. A gente pouco ouviu o Senhor falar do templo novo, mas ele já está lá.
E eu tenho me perguntado a Deus, por que tu nos deu uma palavra, por que tu deu uma palavra para o pastor fazer uma nova igreja maior? Por que nós precisamos de uma igreja maior? Por que nós não fazemos 4 cultos nessa? Por que nós precisamos? Daí eu ouço ele dizendo, nós vamos ter um avivamento, nós vamos ter pessoas que virão do mundo inteiro aqui. Vocês já ouviram isso? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos nos preparando para isso, irmãos. Nós cremos nessa palavra verdadeiramente. E se cremos, nós andamos em direção a isso. Mara, o que tu quer que eu faça? Eu tenho algo que tem incomodado meu coração. E o pessoal que canta comigo aqui já me ouviu falar no tempo do louvor, já falei para alguns. Eu já tenho uma amiga que está indo junto, já tenho outra indo junto. Mas eu disse, olha, se nós vamos receber pessoas do mundo inteiro, a primeira coisa que nós temos que começar é aprender a falar mais um idioma, irmãos. Pelo menos espanhol. Inglês também, porque nós vamos ter que receber as pessoas. Se a igreja toda não quer, a liderança precisa. Eu não tenho dinheiro. Tem aplicativos que são gratuitos, você pode aprender no seu celular. Começa. Se você crê, começa a caminhar para dentro desse novo momento. Porque quando ele acontecer, não vai dar mais tempo de preparar. O tempo já é agora. É este o momento que o Senhor tem preparado. O que eu sou hoje é fruto de preparação de anos atrás. Amanhã eu tenho que estar pronta para o momento que virá. Ele passa por fé e ousadia de caminhar para dentro desse tempo novo. E eu quero te animar. Vai aprender um outro idioma. Sabe por quê? Eu vou contar algo para vocês. Uns 3, 4 anos atrás, eu tive um sonho muito interessante. E eu conto ele com temor para vocês. Mas eu sonhei que nós estávamos no sítio da igreja. E o nosso sítio, que vocês todos aqui conhecem, eu creio, ele era tomado por camas e colchões. Cheio de doentes deitados neles. Nós tínhamos corredorzinho para caminhar. Corredor, gente, um colchãozinho do lado do outro, triliche, até o refeitório, até aquela parte onde a gente fez a reunião domingo passado aberta, tudo era colchão e tomado de enfermos. E sabe o que eu ouvi? Falta médicos, enfermeiras, cozinheiras, recreacionistas e pessoa para limpeza. E quando eu ouvi isso, eu sabia que vão faltar o quê? Trabalhadores. Agora, quantos de nós estão sendo preparados para atuar como médicos, como enfermeiros, como cozinheiros, como recreacionistas, como pessoas que limpam? E estou falando espiritualmente. Quantos de nós estão se preparando? Se temos uma palavra do Senhor, nós temos que caminhar para dentro dela. Crendo que Deus vai fazer o que nós não podemos fazer, mas a nossa parte, nós temos que fazer. Temos que estar prontos. Não vai demorar. Hoje eu sei que Deus tem urgência. Eu gostaria de dizer isso para vocês. Deus tem pressa. Quando Deus se move, irmãos, Ele atropela, não. Ele faz tudo ordenadamente. Mas Ele acelera. Ele é muito melhor que o Senna. Para quem gosta de velocidade. Deus, da noite para o dia, muda tudo. Você nem sabe de onde veio, nem para onde soprou, mas já mudou. Pois eu quero dizer para vocês, nós não sabemos o que os dias pela frente nos trarão, mas nós temos uma promessa. E ela diz que nós vamos ter um rio que vai correr por aqui. E nós temos que estar preparados. Sabe, quando Moisés tirou o povo do Egito, eles caminham. E de repente, eles estão aonde? Na frente do mar. A água do mar, eu amo o mar. Eu amo o mar e montanha. Porque ele mostra muito da majestade de Deus. É algo que não tem como a gente segurar. A gente não tem como segurar o mar. A gente também não consegue com as mãos derrubar uma montanha. É lindo, ela fala da majestade, da grandeza de Deus. E eu penso no povo, depois de todas aquelas pragas, depois da morte dos primogênitos, depois do medo de sair, de caminhar, e de repente chegam no mar. E eles começam. Se eu estivesse lá, eu teria feito a mesma coisa. A gente saiu de lá para morrer aqui? Por que não deixou a gente lá? E agora? Ou vocês não iam dizer nada? Ai, gente, eu me conheço, só o Senhor.
eu acho que eu ia reclamar. Eu acho que eu ia ter medo, eu ia reclamar. Eu não preciso parecer mais forte do que eu sou para vocês. E Moisés se volta para o Senhor, e o Senhor diz: por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. E eles atravessam. Moisés estende o cajado, o mar se abre e eles atravessam. E depois ele ora a Deus, e Miriam celebra cantando, né? Que não há ninguém como Deus, que ele lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Ele triunfou gloriosamente. E eu acho que o coração deles, eles têm uma explosão de alegria, de celebração ao Senhor. Mas eu conheço uma música deste tempo, que uma igreja canta, e eles cantam assim, ó. Vem cantar louvores ao Senhor, antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor, não depois, antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Gente, quando eu ouço essa música, eu canto ela e eu penso: quão glorioso e a alegria do coração de Deus se o povo tivesse cantado antes de atravessar. Mas a gente é humano. Eu mesma não teria cantado. Então, quando eu ouço hoje, vem cantar louvores ao Senhor antes, porque o mar vai se abrir. Se você tem palavra, Deus vai operar. Não há medo, não há mais temor. Não olha para trás, não olha o mar atrás, olha para frente. O milagre está ali. É na frente, é na obediência. Eu quero animar vocês essa noite a orar e a confiar no Senhor. E se alguém aqui neste lugar ainda não ouviu a voz de Deus, Deus está aqui. Sabe, se tu sente um calorzinho no teu coração, uma inquietação, tem uma vontade de chorar, tem uma coisa boa, tem uma energia boa aqui. Sim, a vida de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. E eu queria te dizer que o Senhor está te chamando. Sabe essa mexidinha gostosa no coração? Esse calor é a presença de Deus te dizendo: eu te amo. Eu quero morar no teu coração. Eu quero que a tua vida seja minha, só minha. Só minha. Porque eu vou te levar para lugares muito maiores. Eu sei para o que eu te criei. E eu vou te levar para o cumprimento do propósito. Isso é o que Deus tem preparado. Irmãos, eu venho de uma família crente. Eu cresci ouvindo a palavra do Senhor. Eu passei muitas coisas, passei muitas dores. Mas o Senhor sempre caminhou comigo. E Ele me guardou. E eu tenho uma certeza de um Pai maravilhoso e perfeito, que cuida de mim em todos os momentos da minha vida. E hoje, quando eu olho para a minha vida, e eu olho o que o Senhor tem feito, e o que Ele tem me ensinado, aonde Ele tem me levado, o que Ele tem me permitido viver, eu não vejo nenhum sonho que eu mesma tivesse sonhado para mim. Mas eu vejo se concretizar o sonho de Deus para mim. É muito maior do que eu pensei. Teve um dia da minha vida, eu tenho algumas etapas bem difíceis eu vivi. E teve um dia que eu estava indo para minha casa e eu estava bastante triste. E eu estava subindo aqui, o morrinho aqui onde eu moro. E eu estava orando e eu disse: Deus, se tu me pedisse hoje o que eu quero que me trouxesse, que vai me trazer felicidade, eu não sei te pedir. Eu não saberia escolher. Eu não acho que eu quero dinheiro, nem casa, nem carro. Mas tu sabe o que faz o meu coração pulsar. Então tu me dá aquilo que vai fazer meu coração pulsar. Porque tu me fez com um propósito e eu quero viver ele. E Deus começou a mexer na minha vida. E eu digo para vocês que eu tenho a alegria de viver o propósito de Deus hoje. De uma maneira que eu nunca imaginei.
alcançando pessoas que eu nunca pensei alcançar, mas porque eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida, e eu criei nela, no momento mais difícil da minha vida, ali na igrejinha do Garibaldi, quando eu tinha 13 anos, um momento de muita dor, o Senhor falou comigo num domingo à tarde, através do pastor Jerônimo, com o texto que é a palavra da minha vida, e que por muitos anos eu não queria lembrar, porque eu achei que isso não ia acontecer mais. Mas o Senhor falou comigo, e Ele disse: Mara, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te amei. E antes que tu saísse da madre, eu te consagrei. As nações te dei por profeta. Irmãos, eu digo isso com muito temor diante de vocês, porque o Senhor tem levantado a minha voz para muitas pessoas que não estão aqui, para muitas pessoas que não estão aqui, mas é o cumprimento da palavra de Deus para a minha vida. E muitas vezes, vocês sabem que eu tenho viajado bastante a serviço, não estou aqui com vocês, e muitas vezes, quando eu estou viajando, eu estou chorando, e dizendo: Jesus, por que eu estou indo nesse lugar? O que tem lá? E quando eu chego lá, sabe o que tem? Gente, povo que o Senhor ama, irmãos amados, outros a quem eu tenho que impressionar com o amor de Deus enquanto eu trabalho. Mas é o meu chamado de vida. Deus chamou você, e Ele te deu uma palavra, e Ele está pronto para cumprir. Amém? Vocês creem? Amém. Deus abençoe.